Aí, meu caro aluno, olha só que bacana agora, ó. Voltamos aqui para a aula de número 44, hein? E nessa aula de 44, você vai conhecer sobre estudo do gases, parte 2. O que é que eu falei para vocês? Ó, na parte 1, vocês aprenderam sobre as grandezas, né? E unidades, digamos, de temperatura, pressão e volume. E aqui na 44, vamos lá então, olha só, de olho na tela. Nós vamos aprender sobre a lei dos gases e também sobre as transformações que a matéria no estado gasoso pode apresentar. Entre elas, transformações isotérmicas, transformações isobáricas, transformações isocóricas ou volumétricas. Tem alguma a ver com as grandezas que nós vimos? Tem, hein? Térmica, temperatura, bárica, pressão, isocórica, volumétrica, volume, né? E ainda a lei geral dos gases, ok? Sendo assim, vamos lá, olha só. Com relação à lei dos gases, o que é que podemos saber? Lei com relação é que cientistas realizaram vários experimentos e, através dos experimentos, eles publicaram cientificamente e chegaram a determinadas conclusões, né? Portanto, essas leis, o que é que elas estudam? Elas estudam as transformações realizando as suas propriedades. Então, propriedades, nós vimos a propriedade da fase gasosa, nós vimos diversas propriedades, né? E essas transformações são observadas através das leis que os gases apresentam. Quanto às transformações gasosas, são estudadas quando mantém-se o quê? Transformações. Então, não existem todas as variáveis se transformando, mas existe o quê? Uma das variáveis ou uma das grandezas, elas permanecerão constantes, seja pressão, temperatura e volume, para observar a variação das outras. Quando a gente fala das outras variáveis, são das outras grandezas, né? Ora, variação de outras variáveis, variação de outras grandezas, né? Pressão, temperatura e volume. Que se pressão e temperatura variar, ok, algo tem que ficar constante. Então, das três trabalhando na variação, duas variam e uma permanece inalterada. Mas vamos ver assim mesmo? Agora, meus caros alunos, nós estamos o quê? Falando das transformações gasosas, não é isso? E ao falar das transformações gasosas, a primeira delas chama-se transformações isotérmicas. Iso quer dizer igual, térmica, temperatura. São as transformações que ocorrem com uma certa massa de gasosa, mantendo a temperatura constante e variando o quê? Pressão e volume. Então, isotérmica, temperatura constante. Conforme eu falei para vocês, que isso aqui foram estudos de cientistas realizados e publicados, né? E nas publicações científicas nós temos a lei de Boyle, onde ele dizia que para uma dada massa de gás a temperatura constante, o volume ocupado pelo gás é inversamente proporcional à pressão. Para trabalharmos em termos, quer dizer, à medida que se você tem um gás, né, uma massa grande, olha aí, o volume grande ocupado de um gás, se você, olha aí, é porque você tem uma menor pressão. Quando você aumenta a pressão, o volume diminui e vice-versa. Por isso que a gente fala de inversamente proporcional. E nessa transformação, só para você facilitar o seu raciocínio, olha aí, temperatura num estado, numa fase, uma temperatura inicialmente é igual à temperatura finalmente, quer dizer, acontecendo as variações, a temperatura não altera, quer dizer, variando as grandezas, pressão, a pressão 1 é diferente da pressão 2.
Variando a grandeza volume, a temperatura se mantém constante. A partir daí, a fórmula da qual devemos utilizar é que P1 vezes V1, PO2 vezes V2, igual. Onde 1 significa inicial, ok? E aqui significa final. Só para a gente compreender, ok? Que o índice 1 significa inicialmente, índice 2 finalmente. A pressão inicial de um gás vezes o volume inicial de um gás igual à pressão final de um gás vezes o volume final de um gás. Vamos lá, então? Aqui, quanto menor o volume, maior o número de colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Assim, a diminuição do volume acarreta um aumento da pressão do gás, conforme o esquema a seguir. Nós temos aqui, um determinado volume, 1 decímetro cúbico de gás a uma pressão de 100 kPa, 100 kPa. A temperatura não está variando, se mantém constante, quer dizer, isotermicamente. À medida que aumentou a pressão, olha aí, para 200 kPa, o volume, que era de 1 decímetro cúbico, diminuiu para 0,5 decímetro cúbico. Quer dizer, à medida que a pressão duplicou, o volume diminuiu pela metade. Por quê? Porque a temperatura manteve-se constante. Então, estou diante de um exemplo que caracteriza uma transformação isotérmica, sabendo que a pressão é inversamente proporcional ao volume. E aí, se formos abordar isto graficamente, nós temos aqui, pressão versus volume. O que acontece? Quando eu tenho, olha aí, um zero volume de gás, olha lá, quando eu tenho o volume de 2 litros, pressão de 2 atm. Agora, à medida que você vai aumentando a pressão, 0 graus, 8 litros. À medida que a pressão foi aumentando para 0,5, o volume foi diminuindo para 4. Então, aí a pressão aumentou para 1 atm. O que acontece com o volume? Caiu para 2 litros. E quando a pressão chegou em 2 atm, então esse volume praticamente diminuiu para 0. Por quê? Porque é inversamente proporcional e você tem uma curva descendente, tá bom? À medida que aumenta a pressão, o volume diminui e assim sucessivamente, tá bom? Só para você entender, diante de algumas experiências que realizam, você pode montar um gráfico e demonstrar que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. E assim sendo, para melhorar o seu aprendizado, olha aí, vamos fazer para aprender? Sendo assim, exemplo 1. Uma massa fixa de gás, mantida a temperatura constante, ocupa um volume de 20 centímetros cúbicos, quando a pressão é de 1 atm. Então, volume inicial, 20 centímetros cúbicos, pressão inicial, 1 atm. Qual será a pressão necessária para que este volume seja reduzido à metade? Quer dizer, ao invés de 20 centímetros cúbicos, transforme-se em 10 centímetros cúbicos. Tá certo? Aí, você viu a interpretação gráfica, né? Então, se você tem um volume de 20 centímetros cúbicos e a pressão de 1 atm, então qual é a pressão para que aquele gás seja reduzido o seu volume à metade? Passe para 10. Se a pressão era 1, então o que acontece? Será que a pressão vai ser 5 atm, 2 atm, 3 atm, C, D, 4 atm, 8 atm. E aí?
Olha lá, com certeza, a pressão será 2 atm. E aí, por que a resposta B? Você tinha um volume inicial de 20 centímetros cúbicos. Você tinha uma pressão inicial de 1 atm. Para que esse volume reduza a metade, quer dizer, meio vezes 20, 10 centímetros cúbicos, qual será a pressão? E na fórmula que vocês viram, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, como seria também PI vezes VI igual a PF vezes VF, tanto faz. Substituindo, a pressão, então, final do gás, teria que ser 1 vezes 20 é 20, dividido por 10, 2 atm, isto é, eu tinha um volume de 20 centímetros cúbicos submetido à pressão de 1 atm. À medida que a pressão aumentou, duplicou para 20 atm, o que aconteceu com o volume? O volume reduziu-se à metade. Isso caracterizando o quê? Caracterizando que falar de pressão e falar de volume é saber que são grandezas inversamente proporcionais. Então, isso aqui é muito importante, tá bom? E aí, quando a gente envolve pressão, é bom lembrar que é exatamente considerado pressão. Quando eu falo ação da pressão, é a matéria na fase gasosa, porque a matéria na fase líquida não é compressível e na fase do sólido também não, porque nós estamos trabalhando aqui com transformações gasosas, matéria exclusivamente na fase gasosa. E assim sendo, a segunda transformação, iso mais iso o quê? Isobárica. Por quê? Porque são as transformações que ocorrem com certa massa de gás, onde a pressão é mantida constante e a temperatura e volume é que vai variar. Então, varia a temperatura e varia o volume, mas a pressão não varia. E por que bárica, hein? Ah, vocês viram lá a experiência de Torricelli, onde ele constituía um barômetro. Então, barômetros são os instrumentos indicados para medir pressão. Pressão atmosférica, no caso. E aí, ISO significa dizer que a pressão será a mesma, mas que a temperatura e volume é que vão variar. Daí porque a palavra isobárica significa pressão constante. E assim sendo, agora quem estudou sobre as transformações isobáricas foram os dois cientistas. Então, que trata-se da primeira lei de Gay e de Lussac. Foram cientistas que se envolveram para descobrir que podemos ter as transformações isobáricas. E nessa lei dizia, para uma dada massa de gás, a pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta, quer dizer, em graus Kelvin. Moral da história, sempre que aumentar a temperatura, o volume do gás vai aumentar. Por quê? Porque as colisões aumentam entre as moléculas e, com isso, com certeza, a pressão também aumenta. E vice-versa, se aumentar a pressão, a temperatura, então a pressão aumenta e assim sucessivamente. Daí, a pressão inicial sendo igual à pressão final, o volume inicial vai ser diferente do volume final e a temperatura inicial diferente da temperatura final. Assim sendo, relacionando umas com as outras, nós temos a relação o quê? O volume inicial está para a temperatura inicial, assim como o volume final está para a temperatura final. Vamos agora partir, então, graficamente. Enquanto você via na transformação isotérmica que a curva era descendente, porque aumentava a pressão, o volume diminuía, aqui não. Se eu tenho um determinado volume de um gás a uma temperatura de 100 graus Kelvin, que é a temperatura absoluta, veja bem o ponto aqui, ó, dessa reta. A partir do momento que a temperatura aumentar para 200 graus, o que vai acontecer com o volume? O volume vai ser duplicado. E olha aqui os pontos que unem a reta.
Então, ao invés de 200 graus Kelvin, a temperatura agora passa a ser 400 graus Kelvin. E aí o volume vai se tornar 4 vezes maior, e aí você tem uma reta. Essa reta indica o quê? Proporcionalidade. Quer dizer, quanto maior for a temperatura, maior será o volume do gás ocupado, o volume, ou seja, de uma certa massa gasosa. Já com a transformação isotérmica, era diferente. À medida... Lá nós tínhamos a temperatura constante. À medida que aumentava a pressão, o volume diminuía e vice-versa, tá bom? Então, fica de olho na interpretação desse gráfico para, na resolução do exercício, a gente se fundamentar e você entender cada vez mais. E lembrando, para interpretar microscopicamente uma transformação isobárica, vamos lá. O aumento da temperatura aumenta a velocidade das moléculas. Quer dizer, se o volume for constante, aí não, aí a pressão aumentaria. Mas eu estou trabalhando aqui do ponto de vista microscópico, e assim podemos dizer que, ao aquecer uma amostra gasosa, o aumento da violência das colisões das moléculas contra as paredes internas do recipiente é compensada pela diminuição da frequência com que essas colisões ocorrem, devido ao quê? Ao aumento da distância percorrida por elas. Na sequência, agora vamos exercitar mais uma vez através do aprender fazendo. O que é que diz esse anunciado? Ah, que legal, hein? Você tem um frasco munido de um êmbolo móvel e nesse frasco contém 1 litro de ar. E esse litro de ar está submetido a uma temperatura de 10 graus Celsius. A que temperatura deve ser aquecido o frasco numa pressão constante para que esse volume passe para 1,2 litros? Quer dizer, volume inicial você tem 1 litro de ar, desde que a temperatura é 10 graus Celsius. E aí, para que esse volume se torne 1,2 litros, qual é a temperatura final do sistema? Por quê? Porque a pressão é constante, a transformação é isobárica. Lembrando que aí, olha só, temos que trabalhar realmente a temperatura absoluta, que é Kelvin. Mas o enunciado da questão e a resposta estão em graus Celsius. E assim sendo, será que a temperatura que era 10 graus Celsius vai passar para quem? Letra A, 86,5. Letra B, 66,6. Letra C, 52,5. Letra D, 68,6. E a letra E, 58,5. Vamos lá, então? Qual seria a resposta correta? Você se lembra qual foi a fórmula que foi utilizada, né? Que se utiliza para a transformação isobárica. Olha aí, ó. 66,6 graus Celsius. Professor, por que chegamos, então, quer dizer, o volume de 1 litro era 1 litro quando a temperatura era 10 graus Celsius. E para chegar em 1,2, essa temperatura tem que ser 66,6 graus Celsius. Vamos lá, então, no comentário? Vamos lá, e sim. Por que é a letra B? Primeiro que o volume era o quê? 1 litro de ar. A temperatura era 10 graus Celsius, mas eu tenho que transformar em Kelvin. E quando eu somo 273, a temperatura inicial, quer dizer, é 283 graus Kelvin para que o volume fosse de 1 litro. Agora, que o volume, para ser 1,2 litros, qual é a temperatura? E aí, daquela relação V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, sabemos que T2 é igual ao quê? T1 vezes V2 dividido por V1. Agora sim, eu vou chegar à temperatura em Kelvin, 339,6 graus Kelvin.
Acontece, porém, que lá na questão, as alternativas estavam em Celsius. Eu não poderia, se você, aluno, aí você pergunta, professor, mas eu não poderia colocar na fórmula tudo Celsius de uma vez? Se você fosse colocar temperatura 1, 10 graus Celsius, vezes V2 dividido por V1, então você ia demorar, mas não chegaria em 66,6. Por isso que mesmo que os enunciados sejam contidos em graus Celsius, se faz obrigatoriamente necessário você transformar para Kelvin e depois voltar a transformar para Celsius. Por quê? Se agora, para o volume de 1,2, a temperatura final foi de 339,6 graus Kelvin, e aí você tinha que temperatura Kelvin era igual a temperatura em Celsius mais 273. Porém, se você quer temperatura em Celsius, vai a temperatura em Kelvin menos 273. Então, primeiro você calcula em Kelvin, para transformar para Celsius, você subtrai de 273. Então, 339,6 Kelvin menos 273. Então, quer dizer, aquele volume de 1,2 litros só seria possível quando a temperatura em Kelvin fosse 339 graus Kelvin ou 66,6 graus Celsius, que corresponde exatamente à alternativa letra B, tá bom? Então, essa questão aqui nós elaboramos de propósito, porque desde o início, inclusive na aula anterior, nós falamos que o sistema internacional para a grandeza temperatura é conhecido geralmente a temperatura em Kelvin. Então, se no Brasil você tem Celsius, mas você tem que considerar Kelvin para depois voltar para Celsius. Por quê? Porque você está no sistema internacional de medidas. E na sequência, olharia as transformações isocóricas ou transformações volumétricas. O que significa isso? Iso igual volumétrica. Quem é que vai se manter constante agora? É o volume, né? É o volume por quê? Porque nós vimos as três variáveis, ou as três transformações. Isotérmica, temperatura constante, variando pressão e volume. Nós vimos isobárica, pressão constante, variando temperatura e volume. E a terceira transformação é em relação à grandeza, volume. Por isso, transformações isovolumétricas, onde iso igual e volume, ok? O volume é que mantém igual em relação às outras temperatura e volume que vão variar. Logo, são as transformações que ocorrem com uma certa massa gasosa, mantendo-se o volume constante e variando temperatura e pressão. Então, isocórica, né, na literatura, significa dizer a mesma coisa que isovolumétrica, porque o volume não varia. O volume da massa de ar vai permanecer constante. E lógico que a temperatura e a pressão é que vão variar. Vamos lá então, ó. Então agora aqui sempre lembrando que essas transformações foram resultados de pesquisas realizadas por grandes cientistas. Então, essa transformação isovolumétrica ou isocórica é o resultado da pesquisa realizada na segunda lei de Gay e de Lussac, que são dois cientistas famosos, né? Onde eles diziam que para uma dada massa de gás a volume constante, a pressão exercida pelo gás diretamente proporcional à temperatura. Ah, legal, hein? Nós vimos também que, olha aí, se a temperatura aumenta,
a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, a temperatura e vice-versa. O volume é mantém constante, tá bom? Então, nós vimos lá que as transformações isobáricas também eram diretamente proporcional. E aqui a transformação isovolumétrica. Quem era inversamente proporcional? A transformação isotérmica, que quando aumentava o quê? A pressão, o volume diminuía. Na transformação isobárica, a pressão manteve constante. Aumentou a temperatura, o volume aumentava. E aqui, volume constante. Então, aumentou a temperatura, a pressão também vai aumentar. Com isso, para facilitar, olha aí, quando eu tenho transformação isovolumétrica, a pressão inicial será diferente da pressão final. O volume inicial será igual ao volume final, isto é, não se altera, mas a temperatura inicial é diferente da temperatura final. Lembrando, sempre que trabalhar em temperatura, tem que saber que temos que trabalhar com ela na escala Kelvin, por causa do Sistema Internacional de Medidas. E assim sendo, P1, a pressão inicial está para a temperatura inicial, assim como a pressão final está para a temperatura final. E na sequência, olha lá, graficamente, desculpa aí, na sequência, graficamente, o que nós temos de pressão versus temperatura é o seguinte, também uma reta. Toda vida que tivermos a reta ascendente é porque está envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho um gás, a mesma massa, o mesmo volume de um gás, quando submetido a, digamos, 2 atm de pressão, é porque a temperatura está, digamos, em 30 graus Kelvin. O que acontece se essa temperatura aumentar para 50 graus Kelvin? Então, aí, a pressão aumentará para 4 atm. Vamos considerar a pressão em atm. Aumentando ainda a temperatura para 80 graus Kelvin. A pressão foi para 6 atm. Isto significa dizer que quando o volume se mantém constante de uma massa gasosa, à medida que aumenta-se a temperatura, a pressão também aumenta. Isto são matematicamente, digamos, fisicamente, grandezas diretamente proporcionais. Agora vem a reflexão para você, que é do primeiro ano do ensino médio. O que você aprende em física, o que você aprende na matemática, é também aplicado na química. Por quê? Porque química é uma ciência exata. Depende da interpretação matemática, sim. Você viu quando você aprendeu lá o quê? Funções, ou você, olha lá, você aprendeu os gráficos das funções, você aprendeu lá o que era uma abscissa ordenada, e você aprendeu como se determinava uma reta. É para quando chegasse aqui, exatamente nas transformações gasosas, você saber interpretar numa transformação isotérmica, numa transformação isobárica ou volumétrica, como essas variáveis podem acontecer graficamente, tá bom? Eu gosto muito de refletir, né? Porque a química dela não vive sozinha. Ela depende de várias outras componentes curriculares, inclusive a matemática e a física. E nesse tipo de transformação, que nós falamos da transformação isovolumétrica, o que acontece? É que o aquecimento ele provoca um aumento de pressão na amostra gasosa. E já o resfriamento, uma diminuição da sua pressão. Porque nós estamos comparando aqui pressão versus temperatura. Então, aquecimento, temperatura maior. Resfriamento, temperatura menor. Mais do que isso, o gráfico mostra que a variação da pressão em função da temperatura é linear. Ou seja, o gráfico
é uma linha reta. E assim sendo, quanto maior for o aquecimento, ou ganho de calor, ou aumento da temperatura, maior será a energia introduzida na amostra, essa amostra de gás, e, em consequência, maior velocidade das moléculas. Assim, o aquecimento faz com que as moléculas colidam com maior velocidade contra as paredes internas do recipiente, acarretando o aumento da pressão. Muito importante, hein, gente? Olha, trabalhar com transformações gasosas, isto é muito significante, né? Porque a matéria ele pode encontrar no estado sólido e gasoso, mas do ponto de vista na fase gasosa, trabalhando as variáveis temperatura e pressão, podemos observar as devidas variações. Convidamos você aí também, fique bem ligado. Agora, preste atenção para este aprender fazendo. E no aprender fazendo, é o exemplo 3, e o enunciado é o seguinte. Antes de realizar uma viagem de carro, isto em um dia cuja temperatura era de 30 graus Celsius, o senhor calibrou os pneus utilizando 3 atm de pressão. Quando chegou ao destino, depois de 5 horas de viagem, ele mediu novamente a pressão dos pneus e constatou 3,4 atm de pressão. Sabendo que a variação de volume dos pneus é desprezível, olha aí, hein? Variação de volume é desprezível, quer dizer, se mantém constante, você está trabalhando o quê? Com temperatura e pressão. Marque a alternativa que indica a temperatura entre que se encontra o pneu. Você viu lá, ó, a 30 graus Celsius, a pressão do pneu era ATM. E ele se deslocou por 5 horas de viagem. Chegou no destino, mediu novamente a pressão interna do pneu, na calibração encontrou 3,4. E aí? Afinal de contas, qual a temperatura mesmo, hein? Que aquele pneu se encontra internamente com aquele gás. A temperatura está em Celsius e você não deve esquecer de transformar para Kelvin, né? Vamos lá, então? Olha lá. Aqui é para você responder, né, uma questão aberta. A pressão inicial do pneu antes da viagem era 3 atmosferas. A temperatura é 30 graus mais Celsius. Para chegar a Kelvin, somou 273. Então, temos 303 graus Kelvin. Chegou no destino após as 5 horas, mediu e a pressão do pneu estava 3,4 atm. O que queremos saber? O ar interno no pneu, naquele momento, estava submetido a que temperatura? E aí, a temperatura final, que é a T2, vai ser igual a T1, que é 3 graus Kelvin, vezes P2, 3,4 atm, dividido pela pressão inicial, 3 atm. Moral da história. Na temperatura Kelvin, quando antes da viagem a temperatura é 303 graus Kelvin, chegou no final da viagem 343,4 Kelvin. No entanto, aqui no Brasil, a temperatura foi medida em 30 graus Celsius. E aí, transformando 343,4 graus Kelvin em Celsius, chegaremos que a temperatura em Celsius é temperatura em Kelvin menos 273, ou seja, 343,4 menos 273, 70,4 Celsius. Beleza aí, meu caro aluno? Tranquilo? Agora sim, você já sabe o que significa uma transformação isotérmica, já sabe o que considera uma transformação isobárica e uma transformação isovolumétrica ou isocórica, tá certo? E a lei, olha aí, gente, lembrando aqui, ó, a lei geral dos gases, hein? Questão de notação.
Lei Geral dos Gases. Nós temos que a Lei Geral dos Gases é a lei que relaciona as 3 transformações gasosas, tá bom? Então, só escrevendo aqui, ó, Lei Geral dos Gases. Temperatura, volume e pressão. Então, sendo assim, elas são conhecidas como variáveis do estado gasoso. E aí obtemos a equação geral dos gases, onde P1 vezes V1 sobre T1, P1 vezes 2, P2 vezes 2 dividido por T2. Quer dizer, quando a temperatura era constante, qual era a fórmula que trabalhávamos? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. No entanto, agora, quando a pressão era constante, então ela desaparecia dessa fórmula geral. Ficaríamos o quê? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Ótimo. E aí, quando o volume for constante na transformação isovolumétrica, o que nós tínhamos? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, desta forma, nós conhecemos o quê? A partir de uma fórmula geral correspondente à Lei Geral dos Gases, ok? A Lei Geral dos Gases, P1 vezes V1 igual a T1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Quando se quer trabalhar aquela variável constante, você tira ele da fórmula, que o restante que fica é a fórmula correspondente àquela transformação. Assim sendo, a aplicabilidade da equação, essa equação se aplica da seguinte maneira. As substâncias no estado gasoso, cuja quantidade permanece inalterada, com P na mesma unidade em ambos os membros, com V na mesma unidade em ambos os membros e com T na escala Kelvin, obrigatoriamente. Por isso que nunca esquecemos que falar da temperatura, temos que trabalhar na prática sempre com a temperatura em Kelvin. Mesmo se for dado em Celsius, você vai somar 273 para chegar na temperatura em Kelvin, né? E aí, aquilo que eu falei para vocês. Quando uma das 3 variáveis no estado, pressão, temperatura ou volume, permanece constante, essa equação se reduz a uma das 3 expressões estudadas anteriormente. A equação geral dos gases era dada por essa expressão. Se a temperatura é constante, ela desaparece e fica P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Se é o volume que é constante, ele desaparece da lei geral dos gases e aí P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E se a pressão for constante, a pressão desaparece e obteremos, então, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Considerando isso aqui, a lei geral dos gases, ok? Só para que a gente possa abordar, que a partir dela, consideramos, então, e chegaremos às fórmulas da transformação isotérmica, isovolumétrica e, olha lá, isobárica. Sendo assim, meu caro aluno, olha aí, essa aula é de fundamental importância, porque você conheceu as 3 transformações gasosas que podem acontecer. Transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. E, finalmente, por quê? Porque nós temos a Lei Geral dos Gases. Fiquem ligados que já voltaremos para fazer aquela breve revisão, ok? Um grande abraço.